Hélio Azevedo, mais conhecido como Elião, nasceu em um lar cristão e sempre gostou de rap e dança de rua. Mas esse era um estilo pouco explorado dentro das igrejas. Esse amor pela cultura de rua o levou a conhecer o estilo no meio secular. Foi aí que o nosso convidado percebeu que muitos de seus amigos usavam drogas e não tinham uma estrutura familiar. Por isso, acabavam indo para o mundo do crime. Então, ainda na adolescência, ele criou um grupo de dança de rua dentro da igreja. Embora sofresse duras críticas, Elião permaneceu firme, pois uma senhora profetizou em sua vida que um dia ele viveria deste trabalho. Hoje, Hélio é professor de rapper e há mais de 18 anos trabalha com projetos sociais em áreas periféricas. E é esse o testemunho e a história que vamos conhecer no programa de hoje. Elião, boa noite, bem-vindo ao programa. Boa noite, pastor Vanderlei. Bom te receber, viu? Aliás, Elião cabe bem para você, né? Porque você é Elião mesmo, né? Me diz uma coisa, conta um pouco da sua história familiar. Ali no resumo diz que você já nasceu num lar cristão. Mas a gente sabe que se você dormir na garagem, você não se transforma em carro. E nascer num lar cristão não significa que você será um cristão. Naturalmente, você teve que viver a sua própria experiência. Como é que ela aconteceu? Então, né, como a história diz aí, eu já vim de um lar cristão, né? Meu avô era pastor, né, da Assembleia, minha mãe também, as irmãs dela, então aquele núcleo familiar sempre foi. Então, desde pequena a gente ia na igreja, assistia culto, mas disso aí para você ter um entendimento, questão de ministério, de ter uma vida com Deus, são espaços bem diferentes, né? Então eu entendia que era bom ser cristão, ir na igreja, que Jesus era bom, que Deus era bom e você tinha que ir na igreja. Era bem assim, simples, né? Essa mentalidade assim era bem simples, né? E na adolescência que eu comecei assim, a conviver mais com outros jovens que não eram cristãos, que não tinha essa criação, que não tinha essa fé. Então, na escola, você começa a vivenciar um outro mundo que é muito mais Essa amplo. convivência, de alguma forma, te influenciou para, de repente, te deixar pensando se ficava na igreja ou se acompanhava esse modelo de vida que esses colegas viviam, ou isso não atrapalhou a sua vida com Deus, a sua vida na igreja? Porque o que acontece, né? Era até meio estranho, assim, que os meninos jogavam futebol, aí um xingava palavrão aqui, outro xingava palavrão lá, e eu não tinha o costume, até pela base familiar que eu tinha. Aí os meninos falavam assim, você é muito bobo, você não xinga, você não sei o quê, você não briga, que eu sempre fui muito assim, pacato, muito na minha, né? Tamanho para brigar você tinha. Tamanho eu tinha, mas evitar eu sempre achei melhor, né? Eu já tinha aquela identidade de pacificador, né? Então, se eu via duas pessoas brigando, então, que foi até uma coisa que me ajudou muito nos projetos sociais, já ter essa mentalidade, né? Então, eu sempre separava, falava, não briga, vamos jogar bola, a gente veio para jogar bola. Então, isso aí veio desde a adolescência mesmo, me acompanhando. E essa história de começar o trabalho como rapper, como é que se deu? A música sempre fez parte da sua vida ou foi a partir de uma necessidade que você percebeu no comportamento desses colegas, como diz lá no resumo da história? Então, teve uma época, quem tem uma certa idade vai lembrar, que era a época que os circos circulavam em BH, tinha o circo, né? O circo ia num lote vago, aí montava o circo, colocava os brinquedos, o parquinho, e sempre levava um DJ junto. E aquele DJ ficava tocando música. Aí um dia eu fui para poder divertir, participar do circo, cheguei lá e tinha um DJ tocando música e uma turma dançando. E aquilo ali foi muito forte para mim. Falei, nossa, esses caras dançam muito, é muito legal, é muito chique isso. Você tinha que idade? Eu tinha por volta de 14 para 15 anos.
Aí foi, como diz, paixão à primeira vista. Eu olhei, né, não sabia nem que era cultura hip hop aquilo ali. Eu vi um grupo de jovens dançando, né? E eu achei aquilo muito legal e eu queria aprender, né? Aí quando eu fui aprender, que eu fui começar a ter contato com esses jovens, que aí eu comecei a ver essa questão assim da família fragilizada, do uso de droga, que eram jovens que estavam assim mais à margem da sociedade. Então chegaram para o meu pai e para minha mãe para perguntar se eu estava usando droga, que eu estava arrumando. Pelo fato de eu estar dançando, convivendo com eles, já assimilava uma ideia negativa, né? Agora, como é que você fez essa transição? Você começou, então, na verdade, dançando na rua com esse grupo que não tinha nada a ver com a igreja e você teve que fazer a migração dessa ideia da rua para a igreja. Como é que foi isso? Considerando que você vem, e com todo o respeito que eu tenho, eu amo a Assembleia de Deus, mas a gente sabe que a doutrina, às vezes, ela é bem, assim, eu diria bem dura. Quer dizer, já foi até mais, hoje menos, né? Mas com certos comportamentos, e principalmente numa música como essa. Como é que você conseguiu quebrar isso? Então, é porque no caso, meu avô era da Assembleia, né? E minhas tias e irmã. Aí, por questão de território, né, que a gente morava na região do Palmeiras, aí a gente já ia mais na quadrangular, né? Porque o meu avô já era um período, assim, eu faço uma década atrás, morava em Betim e tal, já foi um outro contexto. Aí minha mãe, sempre moradora do bairro Palmeiras, aí a gente já frequentava a quadrangular. O que aconteceu? Aí, para mim aprender, algum desses jovens era da escola, a gente treinava no horário do recreio, essas questões assim, né? Aí, para mim aprender, eu fiquei um tempo em convivência. Só que aí eles brigavam muito também. Eles tinham essa questão de brigar entre eles. Aí meio que eu fiquei decepcionado. Mas briga de fato ou briga na música? Não, tipo, discutindo na música? Não, eles brigavam entre eles também, né? Porque tinha um grupo de dança. Aí um errava na apresentação, aí o outro vinha e chamava atenção, falava tipo assim que ele deu mole, que ele não levou a sério, e aí eles ficavam, tinham os conflitos deles, né? E aí eu falei assim, pô, eu achei a dança uma coisa tão legal, e aí os caras ficam brigando. Aí eu falei com eles, eu não vou dançar mais não. Falei, eu não quero dançar mais não, eu achei que era uma coisa bacana. E aí continuei na igreja. Aí num determinado momento na igreja surgiu essa proposta de tá montando um grupo. Vou explicar assim, um grupo de jovens tentou montar um grupo e não deu conta. E logo em seguida eles encontraram comigo. E começaram com essa conversa. A gente tentou montar um grupo, mas não tinha quem ensinar. Isso, no caso que você está falando, aconteceu já na igreja quadrangular. Já na quadrangular. E aí eles falando comigo que tinha tentado montar o grupo, não tinha conseguido, tinha dado várias coisas erradas. Aí eu falei assim, ó, eu já dancei um pouquinho e tal, se vocês quiserem eu ajudo. E o interessante é que eu ensaiei esses jovens 8 meses sem dançar, eu não dançava, eu só ensinava e, como é que eu falo assim, eu preparava eles para dançar. Então quando eles começaram a dançar na igreja, aí ninguém sabia que eu dançava, porque eu fazia parte, tipo assim, dos bastidores. Eu estava ensinando eles. Você estava mais dirigindo, né? Isso. Criando o grupo e dirigindo. Eu não estava com essa intenção como é que eu vou falar assim? De apresentar você. Eu vou colocar assim num termo um pouco diferente, vamos falar assim, de ser estrela, de aparecer. Sim. Eu não estava assim, eu tenho que dançar para as pessoas verem que sou eu que ensino, que sou eu que estou fazendo a coisa acontecer. Não. Ali você formou, então, o primeiro grupo. Foi. Agora, você tem aqui você tem uma coletânea aqui, que tem o nome de Cumplicidade, que já está no 8º trabalho. Isso. Essa coletânea que tem aqui, que a câmera, não sei, está mostrando ali agora, aqui nós temos o primeiro da coletânea e o 8º trabalho estão aqui. Não é isso? E sobre a mesa aí, naturalmente, os que estão entre o primeiro e o 8º. Tudo que tem aqui são letras que você compôs. Esse trabalho, o que acontece? Ele veio de uma necessidade acho que a maioria dos cantores tem aquele sonho assim da música sair de Belo Horizonte, ir para São Paulo, ir para o Rio. Aí o cantor lá no Rio, ele quer que a música saia de lá e vá para outros estados.
Então isso aqui foi vou falar assim, uma estratégia que Deus me deu para expandir expandir meu território. São só letras com proposta evangelísticas, é isso? Ou seja, são letras que têm a intenção de falar do evangelho para aquelas pessoas que gostam do gênero. Isso. Esse é um CD chamado CD coletâneo, né? Ele abre a participação de outros grupos. Então entra o grupo de Minas Gerais, de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, só que cada um entra com uma música, né? Aí explicar um pouco o processo. Aí eu fabrico 1000 CDs. Aí cada grupo desse aqui que entrou, eu vou mandar uma caixa de CD. Automaticamente eu estou tirando minha música de Minas Gerais e estou mandando ela para São Paulo, para Brasília. De São Paulo. Aí é um trabalho, é todo mundo trabalhando por um mesmo objetivo. É um intercâmbio da cultura dos estados, no caso, mas sempre com foco na evangelização. Isso. Bom, a gente podia conhecer um pouquinho, né? Você tem uma música no 8º trabalho, né? Que é Mateus 25:35. Isso. É isso? Vou pedir à produção, então, que coloque um pouquinho aí de Mateus 25:35 para a gente conhecer também na prática qual que é o trabalho do Elião. Vamos lá. Como Jesus fazia, como Jesus vivia, seja imitador para transformar as vidas. Eu escolhi cantar nas ruas, becos e praças, onde o evangelho não tem preço, ele ainda é de graça, onde não cede a idolatria humana, a verdade que te liberta não te aprisiona. Ainda é puro, sem enfeite ou maquiagem, onde não se preocupam com sua vaidade, onde o rico e o pobre têm o mesmo valor, onde se entende que a graça já nos nivelou. Tive fome, tive sede, ninguém veio até mim. Estou cansado, estou perdido, mas não posso desistir. Muito bem, muito bom trabalho. Obrigado. A letra fala de uma mensagem bíblica, na verdade, que leva, inclusive, um apelo, principalmente no contexto social que nós vivemos. Você pegou muito bem uma letra, contextualizou e fazendo aí o que a gente poderia chamar de, se não um apelo social, mas uma manifestação em favor do social. Isso. E é exatamente isso que as letras propõem, ou seja, você pega, às vezes, um texto bíblico e contextualiza ele. Eu tenho uma música que ela fala assim, né? Convém que Cristo cresça e que eu diminua. Deixei de cantar rap para fazer louvor na rua. Então é sempre levando o evangelho, a mensagem na letra. Mas você não deixou de cantar rap. Mas porque tem um segmento de rap que a gente fala que é tantas pessoas, às vezes você fala rap e fala, é uma coisa marginal. Então quando eu venho trazer nessa letra, deixei de cantar rap para fazer louvor na rua, quer dizer que o ritmo é rap, mas que a letra é uma letra do contexto cristão. Uhum. E Elião, as pessoas que quiserem, por exemplo, te convidar, você faz agenda também para ir se apresentar ou o trabalho só é apresentado através dessa coletânea? Como é que é? Faço agenda, faço projeto social, palestra. Quer dizer, quem quiser te convidar, por exemplo, para ir a uma escola, apresentar o trabalho, apresentar essas letras que vocês têm nessa coletânea, ou quem sabe um evento que uma igreja esteja fazendo, focado nos jovens principalmente, porque eu creio que seu trabalho está muito voltado para os jovens e principalmente com essa preocupação com aqueles que hoje acabaram sendo laçados aí pela droga. Isso. Para a pessoa fazer contato com você, eu tenho aqui um telefone, confirma para mim se é nesse telefone que a pessoa pode fazer contato. 31973011518. Isso, esse aí é o WhatsApp também. Esse é o WhatsApp. Então, se a pessoa precisar falar com você, ela entra em contato nesse número e já está falando direto com você. Isso. Se ela quiser convidar para que você se apresente, normalmente nessa apresentação, vai só você, vai um grupo, como é que é? Aí vai dar necessidade muito assim específica do que é. Se for um evento maior, posso levar outros grupos, posso levar uma equipe de dança também. E esse grupo é composto por quantas pessoas? É misto, que é moças e rapazes, só os rapazes? São mais rapazes. Porque já tem aqueles grupos que eu tenho o costume de fazer eventos sociais, que aí eu
acaba entrando em contato, a gente faz como se fosse uma caravana, né? E vai estar somando lá no evento da igreja, da escola, ou evento da comunidade, rua de lazer. A pessoa também pode entrar em contato para estar colocando a música no CD, divulgar. Ou cantores também podem estar entrando em contato para fazer videoclipe, porque eu também trabalho com a produtora, que chama Produtora Cumplicidade. Essa produtora é sua? Isso. Então, quer dizer, e aí nesse caso a sua proposta é produzir trabalho para terceiros, no caso. Isso. E quem quiser conhecer, nós mostramos ali um pedacinho do que você faz através daquilo que você tem no YouTube. Qual que é o endereço para as pessoas entrarem no YouTube, poderem assistir mais, conhecer mais do seu trabalho? Então, tem o meu perfil oficial, né, que é Elião Oficial. Elião, L-H-A-T-O, hein? Pois é, mas eu estou pegando só o Elião aí, que é L-H-A-T-O. Isso. É isso? Elião, isso. Com L-H mesmo. Isso. Não é, porque o seu L é com L-I. É porque tem o Elião, não é o Elião, não. É Elião. Elião com L-H. Isso. Ok, só para não dar confusão, porque senão a pessoa vai entrar lá e não vai conseguir te achar. Entrando lá, naturalmente, repete aí, por favor, o endereço do YouTube. Elião Oficial. Elião Oficial. Elião Isso. com LH, lembrando. Elião Oficial. E lá a pessoa pode, naturalmente, conhecer mais do seu trabalho, né? Com certeza tem muita música lá e com boa qualidade para ser assistido no vídeo, né? Vou repetir o telefone, a produção já exibiu, mas eu vou pedir que exiba novamente. 31 é o código de área, 973011518, esse é o WhatsApp do Elião. Se você quiser convidá-lo, quiser mais informações, saber como é que faz para ir e tal, se cobra, se não cobra, enfim, isso aí tudo você pode olhar diretamente com ele. Elião, nós temos 1 minuto para encerrar aqui o nosso bate-papo. Quer deixar alguma mensagem nesse 1 minuto? Então, o que eu acho importante falar já são 18 anos que eu trabalho com projeto social, né? E as pessoas não sei se acreditam muito no resgate do ser humano, né? E ao longo desse tempo de trabalho, graças a Deus, vários jovens envolvidos com criminalidade, jovens que faziam uso de arma, de droga, que estavam envolvidos mesmo. Vários tiveram a oportunidade de estar conhecendo Jesus, de estar indo para a igreja, de ter uma nova oportunidade de vida, né? Então, eu acho que o evangelho tem que chegar a essas pessoas mesmo e esse trabalho ele tem que continuar. Não só com o Elião, mas com todos aqueles que estão fazendo esse trabalho nas comunidades do Brasil. O que a gente poderia dizer é que o seu trabalho é mais uma daquelas propostas, né, entre tantas que a gente sabe que existem, não é? Isso. Com o intuito de levar essa mensagem resgatadora do evangelho, que com certeza produz bons resultados. É isso aí. Elião, obrigado por ter vindo ao programa. Que Deus te abençoe, que continue abençoando o seu trabalho. E eu espero que você tenha aí muitos contatos, que muitas pessoas te liguem, pelo menos para saber mais detalhes aí do seu trabalho.